aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O anúncio feito por Galvão Bueno nesta semana deixou o mundo do futebol brasileiro em choque, e a repercussão gerou debates acalorados em redes sociais, programas esportivos e rodas de torcedores. Em uma declaração que misturava incredulidade e revelação, o narrador icônico afirmou que a ordem, em determinado momento, teria sido para que o Santos não vencesse, uma afirmação que imediatamente gerou questionamentos sobre bastidores do futebol, interferências externas e decisões que poderiam ter alterado rumos de campeonatos e carreiras de atletas. O relato de Galvão, narrado com sua já conhecida intensidade, foi acompanhado por um vídeo curto e enigmático, em que ele aparece gesticulando e narrando trechos de partidas históricas do Santos, com cortes que destacam lances decisivos, gols icônicos e momentos em que a vitória parecia ao alcance do clube, criando uma atmosfera de suspense e expectativa sobre a veracidade e profundidade das informações que ele estava prestes a revelar. Desde o primeiro instante, torcedores se dividiram entre choque, incredulidade e indignação, tentando compreender se a declaração se referia a um episódio isolado ou se apontava para uma prática mais ampla, envolvendo arbitragem, influências externas ou mesmo disputas de interesses entre entidades esportivas, clubes e figuras de destaque no futebol brasileiro. Especialistas e jornalistas rapidamente se mobilizaram para analisar o contexto histórico, revisitando partidas emblemáticas do Santos, entrevistas antigas de dirigentes e comentários de atletas, buscando pistas que pudessem confirmar ou refutar a gravidade do que estava sendo revelado, e, ao mesmo tempo, tentando entender como uma ordem dessa natureza poderia impactar resultados, tabelas e estatísticas que definem legados e títulos. A reação da mídia e dos torcedores foi imediata, com debates acalorados sobre ética, transparência e integridade do esporte, e com programas de rádio, televisão e podcasts dedicando blocos inteiros à análise das palavras de Galvão, reforçando a dimensão explosiva da revelação e a necessidade de se aprofundar nos detalhes para compreender as possíveis consequências desse episódio. Paralelamente, a narrativa trouxe à tona questionamentos sobre a postura de atletas e técnicos do Santos, que, segundo Galvão, poderiam ter sido afetados direta ou indiretamente por essa interferência, levantando discussões sobre resiliência, profissionalismo e a capacidade de se manter competitivo mesmo diante de pressões externas e injustiças percebidas, algo que torna a trajetória do clube ainda mais admirável para seus torcedores. A declaração também reacendeu o debate sobre o papel das instituições esportivas na proteção da integridade do futebol, com especialistas analisando regulamentos, decisões de arbitragem e possíveis protocolos que deveriam existir para impedir que ordens externas influenciassem o resultado de partidas, transformando uma afirmação midiática em um debate complexo sobre governança esportiva e ética profissional. Ao mesmo tempo, fãs do Santos começaram a revisitar momentos históricos do clube, lembrando-se de vitórias improváveis, campanhas memoráveis e superações emblemáticas, tentando reconciliar o orgulho pelo desempenho do time com a indignação causada pela revelação, gerando um sentimento misto de emoção e revolta que se espalhou por fóruns online e redes sociais. A intensidade da notícia levou a uma avalanche de comentários de ex-jogadores, técnicos e ex-árbitros, alguns corroborando a percepção de interferência e outros minimizando o episódio como parte de rivalidades históricas, criando um debate multifacetado que trouxe à tona diferentes perspectivas sobre o funcionamento do futebol brasileiro e o peso de decisões que muitas vezes permanecem invisíveis para o público. Além disso, a revelação impactou diretamente a narrativa de torcedores rivais, que se engajaram em discussões e provocaram comparações entre o Santos e outros clubes que também teriam sofrido interferências, transformando a declaração de Galvão em ponto de referência para análises mais amplas sobre competitividade, imparcialidade e história do campeonato nacional. O efeito psicológico sobre a torcida santista foi imediato, misturando sentimentos de indignação, curiosidade e orgulho, pois, apesar da alegada tentativa de impedir vitórias, o clube e seus atletas conseguiram escrever capítulos memoráveis em sua história, mostrando resiliência, talento e determinação que continuam a inspirar gerações de fãs e profissionais do futebol. A repercussão midiática também destacou a coragem de Galvão Bueno em trazer à tona uma questão delicada,
rompendo barreiras do silêncio institucional e estimulando uma reflexão crítica sobre como informações privilegiadas e decisões por trás das câmeras podem influenciar o curso de partidas, torneios e a percepção pública do esporte. A narrativa sobre a suposta ordem para que o Santos não ganhasse se transformou em tema de debates em mesas redondas esportivas, em análises detalhadas de jogos históricos e em discussões sobre a responsabilidade de narradores, comentaristas e jornalistas ao expor informações sensíveis, equilibrando o interesse público com a veracidade e a ética na divulgação de fatos. Ao longo do dia, torcedores revisitaram redes sociais, vídeos de jogos antigos e entrevistas históricas, buscando consistência na declaração de Galvão, e criaram teorias sobre possíveis motivações, impactos e consequências, reforçando o poder da narrativa midiática em gerar engajamento, suspense e repercussão em massa. Observadores destacaram que a notícia também provocou questionamentos sobre transparência em decisões de arbitragem, incentivos a resultados e possíveis interferências externas que, se confirmadas, poderiam ter afetado o equilíbrio competitivo do campeonato, levantando discussões sobre necessidade de monitoramento, regulamentação e fiscalização mais rigorosa. A declaração de Galvão ainda incentivou ex-jogadores a comentar publicamente sobre episódios semelhantes, trazendo à tona relatos de bastidores, estratégias de clubes e percepções sobre pressão e influência, transformando a notícia em uma plataforma para que diferentes vozes do futebol compartilhassem experiências e análises. Paralelamente, torcedores mais jovens foram impactados de forma educacional e histórica, ao entenderem que o futebol, apesar de sua aparência de espontaneidade, também envolve decisões, influências e estratégias que moldam resultados e trajetórias, gerando reflexão sobre a complexidade do esporte e sua dimensão social e cultural. Além disso, a notícia impulsionou debate sobre confiança, ética e profissionalismo, considerando que atletas, técnicos e dirigentes podem se ver em situações delicadas em que sua independência e integridade são desafiadas por ordens externas, o que reforça a importância de valores sólidos e postura firme para manter credibilidade e resultados justos. Especialistas em marketing esportivo também analisaram o efeito da revelação, apontando como a notícia reforça a imagem de um clube que luta contra adversidades externas, gerando empatia e fidelidade da torcida, aumentando o engajamento em redes sociais e potencializando oportunidades de comunicação institucional. O impacto emocional sobre jogadores atuais do Santos não pode ser subestimado. A percepção de injustiça histórica pode inspirar performances mais determinadas, aumentar a coesão do grupo e fortalecer a identidade coletiva, mostrando que o time continua resiliente e motivado, mesmo diante de adversidades percebidas no passado. A repercussão internacional também se fez sentir, com sites e veículos especializados em futebol estrangeiro repercutindo a afirmação de Galvão, reforçando a imagem do Santos como um clube emblemático e suscetível a episódios controversos, atraindo atenção para a complexidade do futebol brasileiro e para a narrativa de superação que acompanha sua trajetória. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Debates sobre imparcialidade em transmissões e comentários esportivos emergiram de forma intensa, discutindo o papel de narradores em expor informações sensíveis, equilibrar narrativa e responsabilidade jornalística, além de considerar o impacto sobre clubes, atletas e torcedores, consolidando o episódio como caso emblemático de ética e comunicação esportiva. Ao mesmo tempo, programas de TV e podcasts dedicaram blocos inteiros à análise detalhada, revisitando jogos emblemáticos do Santos, momentos de viradas históricas e episódios de pressão, criando um quadro completo que ajuda torcedores e público geral a compreender o possível alcance da ordem mencionada por Galvão. A torcida, motivada pelo episódio, intensificou a presença nas redes sociais, organizando debates, lembranças de títulos e conquistas, e reforçando identidade e orgulho, mostrando que, mesmo diante de revelações que questionam justiça ou interferência, o amor pelo clube permanece intacto, alimentando paixão e engajamento contínuo. Comentários de ex-dirigentes e jornalistas também vieram à tona, analisando o histórico de decisões controversas, possíveis influências políticas e financeiras e impactos sobre resultados de campeonatos,
enriquecendo a narrativa e criando uma perspectiva ampla sobre a complexidade do futebol e do ambiente competitivo em que o Santos atua. A repercussão trouxe à tona reflexões sobre cultura esportiva, tradição e legado do clube, mostrando que episódios como este reforçam a importância de reconhecer dificuldades, resiliência e conquistas conquistadas apesar de adversidades percebidas, fortalecendo narrativa histórica e orgulho da torcida. Analistas também avaliaram impactos em rivalidades clássicas, questionando como ordens externas poderiam ter alterado confrontos decisivos, influenciado estratégias e gerado narrativas alternativas, demonstrando a profundidade da afirmação de Galvão e seu efeito sobre o imaginário esportivo do país. A notícia estimulou pesquisas e debates sobre ética no futebol, regulamentação de competições e a necessidade de transparência, trazendo reflexões sobre como assegurar integridade em torneios, proteger atletas e clubes, e manter credibilidade junto ao público e torcedores. Paralelamente, surgiram discussões sobre influência de narradores e personalidades midiáticas, considerando seu papel na construção de narrativas, impacto emocional e capacidade de transformar declarações em pautas centrais, reforçando o poder de Galvão Bueno como formador de opinião. A dimensão histórica da revelação também se destacou, pois permitiu revisitar conquistas do Santos, analisar trajetória de atletas lendários e compreender a magnitude de episódios que poderiam ter alterado rumos do futebol nacional, criando debates ricos em conteúdo e emoção. Torcedores se mobilizaram para revisitar acervos de jogos, clipes históricos e entrevistas, criando uma experiência coletiva de análise, nostalgia e reflexão, demonstrando como a notícia transcendeu o simples fato narrativo e se tornou elemento de engajamento cultural e esportivo. O episódio trouxe à tona o papel da mídia em amplificar ou contextualizar revelações, evidenciando a importância de análise crítica, verificação de fatos e responsabilidade na comunicação esportiva, principalmente diante de declarações que podem afetar a imagem de clubes e atletas. A repercussão gerou ainda impacto em debates sobre justiça no esporte, analisando como clubes e atletas lidam com adversidades externas, pressões e influências percebidas, reforçando a narrativa de superação e resiliência que acompanha a trajetória do Santos. A declaração de Galvão Bueno, portanto, se consolidou não apenas como notícia, mas como catalisador de reflexões profundas sobre futebol, ética, história e emoção, transformando um relato em discussão nacional, ressignificando percepções e ampliando o interesse do público sobre bastidores e trajetórias do Santos. Ao mesmo tempo, surgiram debates sobre impactos psicológicos e motivacionais, considerando como revelações desse tipo podem fortalecer espírito de equipe, engajamento de atletas e identificação da torcida com o clube, reforçando laços afetivos e sociais. O episódio também influenciou cobertura de mídia, gerando pautas para entrevistas, reportagens, programas e redes sociais, consolidando Galvão Bueno como figura central na narrativa e transformando o Santos em protagonista de discussões que extrapolam o campo. Em última análise, a revelação sobre a suposta ordem para que o Santos não vencesse se transformou em um marco jornalístico e esportivo, provocando reflexões sobre ética, história, resiliência, comunicação e paixão, mantendo torcedores, especialistas e público geral em intensa expectativa e engajamento com os desdobramentos dessa notícia bombástica, que continuará a repercutir nas próximas semanas e meses, reafirmando a dimensão simbólica e estratégica do Santos no futebol brasileiro. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.